Eu sou um crítico a essa proposta e um crítico radical e de uma crítica à globalidade do projeto. Então, baseado na fala do nosso relator, nosso querido Arthur Maia, eu estou aqui fazendo talvez uma fala inócua. Ele até usou a expressão contribuição inócua. Eu prefiro ser inócuo do que trabalhar a favor da barbárie. O nosso povo não merece ter destruído o sistema de seguridade social. Hoje de manhã, num debate em que participava representando aí os defensores do governo, o deputado Júlio, eu fiz questão de dizer que não há possibilidade de aceitar mediações. Eu confesso a vocês, se eu estivesse na condição de mero sindicalista, eu estaria organizando para invadir isso aqui e impedir qualquer sessão, impedir qualquer votação, correndo o risco de bombas cacetetadas da própria polícia, que vai perder direitos. Porque o nosso país não comporta essa desgraça que está sendo discutida aqui e apresentada como se não tivesse solução outra, que não inviabilizar a aposentadoria. Porque o que está se falando é inviabilização. Então, no debate, na entrevista hoje, eu dizia que o presidente Michel Temer, que não tem legitimidade, aliás, agora mesmo, se vocês entrarem, é mais um delator que mostra que ele pediu grana. Como é que se pode? Numa situação desta, um governo com menos de 10% de aprovação, numa crise interna, com vários ministros sendo investigados, denunciados, amanhã é um dia que essa casa não vai ter paz. O próprio presidente agora estão querendo fracionar o processo que envolve Temer e Dilma. Os tucanos talvez estejam aí, não podem se arrepender, porque conseguiram viabilizar o golpe, mas, ao mesmo tempo, agora vão perder 5 ministérios e a possibilidade de fazer essas maldades contra o povo brasileiro, em função do quê? Do lucro do grande capital financeiro, porque é só quem vai lucrar com isso. Então, não adianta essa tentativa de dizer que há um déficit, porque em nenhum sistema do mundo, eu tenho sangue indígena, tenho orgulho disso. Então, essa expressão de dizer, ó, nariz furado, é orgulho. Não venham achar que nós somos babacas para aceitar essa proposta. E nem, como eu dizia de manhã, apresentar uma proposta com vários bodes na sala para que caguem e façam muito barulho, infernizem a vida do povo, para que daqui a pouco saiam os heróis, dizendo, ó, viu só, resolvi o problema dos policiais. Ah, os policiais estaduais, remetamos para os estados. Professores, esses podem parar porque a gente privatiza tudo. É até bom que não gasta com merenda escolar e ainda desconta o salário dos desgraçados. Para que interessa a educação pública de qualidade nesse país? Enfim, quem tem força para parar o país, talvez consiga aqui ser retirado da sala. É o bodezinho que vai gritar em outra área. Aí o projeto fica um pouquinho menos violento contra o povo. Então, com todo carinho, a gente constrói carinho e respeito na diferença. Eu sou dessa forma, mas não tem como o governo sustentar. Então não adianta esse teatro de um ministro que representa o grande capital financeiro, aliás, literalmente ligado a bancos estrangeiros, bancos norte-americanos, ao Fundo Monetário Internacional, dizer que não tem que mudar, que o melhor projeto é o que foi apresentado aqui. Ele sabe que tem bodes para ser retirados. E ele sabe que a maioria dos deputados da base, são poucos, que serão kamikazes. A maioria está recebendo nos seus gabinetes e assumindo compromisso com as categorias. Então, ele sabe que vai ter que tirar vários bodes para que seja aprovado aqui o principal,
Toda hora é difícil, porque é indelicado dizer não para um amigo, mesmo para essas mocinhas aí que estão ganhando alguns centavos para conseguir uma assinatura de um deputado. É difícil, que a gente não tem como ler com atenção, e às vezes dizer não, porque no fundo um bando de propostas estão exatamente apontando nesse caminho. Inviabiliza a aposentadoria, no geral, inviabiliza direitos. Agora, alguns vão achar que deixaram de perder, mas perderão junto, porque a sociedade toda vai perder, ainda que nós possamos preservar alguns direitos. Ora, o PSOL é filho da reforma previdenciária comandada pelo Lula, que desgraçadamente usou o mesmo raciocínio neoliberal. Vamos pensar o seguinte: qual era a dívida pública, externa e interna, deixada pelo FHC para o Lula? Se não me falha a memória, é 67 bi. O Lula deixou para a Dilma quase 700 bilhões. Bilhões. A Dilma deixou para ela mesma, em 4 anos, 1,3 trilhão. Hoje, se a gente não fala das ações em mercado aberto, a gente está falando em 3, outras centenas de bilhões, 3 trilhões e centenas de bilhões, mais de 4 trilhões, é o que se compromete, mas como não se pode pagar tudo, o que é que está comprometido este ano? 50, alguma coisa por cento das receitas da União estão comprometidas com juros e amortização da dívida. Este ano, nós temos 1,722 bilhões comprometidos. Ah, vai resolver o problema? Vamos privatizar a SEDAI? Entreguemos a Petrobras, do pré-sal, como já foi feito aqui, para resolver o problema do endividamento e poder investir em saúde e educação, melhorar a vida do povo? Falácia! Porque a dívida era 60 e poucos bi. Faz muito tempo que o FHC foi presidente. Como é que ela cresceu tanto? Como é que ela ficou num nível estratosférico? Aí alguns vão dizer sim, mas está propondo calote. Então eu não vou assumir que eu quero calote. Eu vou dizer que eu quero pagar o justo. Mas já tem quase 30 anos da Constituição Federal e não se cumpre o artigo 26 do ato das disposições transitórias para fazer uma auditoria. Por que essa covardia? Porque quem manda no governo não aceita que haja uma auditoria independente. Quem manda no governo, quem financia a campanha e determina as políticas. É por isso que o Temer não precisa ter apoio popular, porque já negou seus cargos, como o próprio Padilha falou, garantiu 88% dos votos aqui para inviabilizar a vida do nosso povo. E um bando de deputados vai votar nessa reforma mesmo negando o voto, a soberania popular que ele diz aqui representar. Então, meus senhores, eu concluo dizendo, não tem como não se indignar com isso. Esse processo não pode avançar. Não é tirando alguns bodes que nós vamos... Permissão concluir, o Brasil não merece. Deputado. E eu vou... Só em resumo, em benefícios fiscais, previdenciários, tem um estudo aqui, que eu não vou citar agora o detalhe, se quiserem as fontes. 2007 foi quase 100 bi. Só de COFINS, algumas das poucas contribuições, PIS. Então, como é que a gente faz benefícios fiscais? São dezenas e dezenas de projetos de leis, há vários anos, desde o Collor principalmente, para favorecer o grandíssimo capital. Eu não estou falando do simples, que favorece as micro, pequenas empresas. Para concluir, deputado, por favor. Então, só com o imposto que já foi cobrado antes do FHC de 15% sobre lucros e dividendos, nós teríamos, segundo estudos sérios do IPE, de outras instituições, 43 bilhões deste ano. Imposto sobre fortuna, a dívida, por que não se enfrenta a auditoria para reduzir talvez em 70% ou mais essa dívida, que é absurdamente impagável e que cresce em espiral, avassalando qualquer possibilidade de desenvolvimento do país? Então nós vamos tirar o direito do idoso, do aposentado, do professor, do policial, enfim, dos servidores, dos trabalhadores em geral,
matar o nosso povo sem condição de exercer o direito à aposentadoria, nenhum país paga só com contribuição, muito menos no período da globalização, quando as forças produtivas desenvolveram muito e o desemprego estrutural é crescente, permanentemente crescente, nenhuma consegue pagar apenas com contribuição. Eu concluo com esse raciocínio, com Previdência. Qualquer estudo sério, ou talvez inócuo, vai mostrar que no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, na China, todos os sistemas, inclusive a China, estão citados aqui pelo líder do PMDB, líder do governo, todos criaram um sistema de seguridade para garantir que aquele que vive mais, viva com dignidade, que não seja um problema ficar idoso, mas que seja um direito a uma vida longa, saudável e feliz. E aqui nós estamos criminalizando, condenando à morte, na verdade, quem ouse viver um pouco mais do que a média da expectativa de vida do nosso país. Desculpa.